Aê! Olá, boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do... uma live do 4Game Show. É a minha live off-topic, chamada A Vida, o Universo e Tudo Mais. Deixa eu acertar algumas coisas aqui. Vamos lá? Ok. O que se trata aí a série A Vida, o Universo e Tudo Mais, se é a primeira vez que você vê? É uma série off-topic no meu canal, que é o meu canal de games, cultura nerd e tecnologia. Mas eu, nessa série de terça-feira, eu falo sobre a vida, o universo e tudo mais. E quando eu digo isso, é sobre política, ciência, filosofia e religião. Pode mandar ver de pergunta aí, se eu souber, sem usar Google nem nada, eu vou responder, tá? Então, os nossos cultos é às terças-feiras, às 7 da noite aqui, hoje começando um pouco tarde, desculpem, eu tava terminando de postar vídeo aí no canal, gravar vídeo. E seria o culto da igreja poligonal renderizada do Santo Bitmap dos últimos frames. E sejam muito bem-vindos, já tem uma galera chegando aí. Bem-vindo. Marcelo, já jogou poker? Já começou as perguntas. É sobre tudo mais, né? Tudo mais engloba poker, então tudo bem. Já joguei poker sim. Solo Kinetics. Meu pai me ensinou a jogar poker. Ensinou a jogar Blackjack 21, 7,5. Esses jogos de carta assim, buraco. Ensinou xadrez também. Eu aprendi a jogar xadrez com meu pai. Qual é a minha religião? Mesma pessoa fez a pergunta. Eu sou espírita. As pessoas conhecem popularmente como kardecista. E quem é espírita realmente respeita todas as religiões, inclusive quem não tem religião. As pessoas têm tanto direito de crer como não crer. E os espíritas não se acham superiores a nenhuma religião e muito menos aos ateus. A gente não é superior a ninguém. Apenas temos o nosso credo e respeitamos todos os outros ou a falta do credo. O Ryan Stark, é nós no culto. Aê, Ryan Stark. Licros, bem-vindo. Next Step, bem-vindo. Ivens, bem-vindo. Série, bem-vindo. Dead Kart, tem uma galera aí. O cara tá querendo saber se eu gosto do Papa, é isso mesmo? Lick Ross. Esse Papa eu gosto, o Papa Francesco. Ih, eu posso começar a dar umas informações aqui loucas. Eu gosto do Francisco. O Papa passado eu não gostava, porque ele era um Lord Sith. Verdade, peraí, quer ver, ó? Se eu digitar no Google, Google é foda. Papa, agora eu vou usar o Google. Papa Lord Sith. Eu vou encontrar alguma imagem aqui do... Eu já mostrei isso aqui numa live. Peraí. Tem tanta imagem do Papa Lord Sith aqui. Peraí que eu vou botar algumas. Ah, não tem como ampliar isso não. Eu vou salvar aqui. Peraí. Aí eu carrego mais tranquilo aí. Então o Papa que renunciou, vai tarde, eu não gostava não, porque ele é um Lord Sith. Mas esse Papa novo, Francisco, eu gosto. Eu já explico o porquê, mas eu tô separando as imagens legais aqui. Peraí. Pera aí. Nossa, fizeram muita imagem dele como Lord Sith. Tô rindo aqui. Eu já vou postar as imagens aqui, pera aí. Ah, o pessoal é fogo, viu? Eu me divirto. Pera aí. Pera aí. Ok. Vocês me pegam aqui desprevenido, né? Eu tenho que improvisar. Então vamos lá. Tá aí. O Papa Antigo. O Sith Lord. Ou... Peraí, não. O pessoal é fogo. Peraí.
Olha lá. Então esse eu não gostava não. Ele era um Sith Lord. Mas o Papa Francisco eu gosto. Porque ele não ostenta, ele é franciscano. Ele não ostenta, ele é de boa. Ele está tentando levar a igreja para um caminho melhor do que esse Papa antigo. Ígipe, quantas namoradas você já teve? Ih, tenta contar as estrelas no céu, cara. Acho que não vai dar. Que pergunta mais pessoal. Twins, você acha arrogância minha falar que eu sou o meu Deus quando alguém me pergunta se eu acredito em Deus? Eu não acho arrogância não, eu acho um pouco falta de conhecimento, sendo sincero com você. Já que você me perguntou, eu vou responder. Porque você conhece a ti mesmo? Mesmo? Profundamente? Para se autodenominar seu próprio Deus? Entendeu? Eu acho que você pode denominar isso quando você realmente se conhecer. E se conhecer não é saber do que você gosta, não gosta, os seus hábitos, as suas manias, os seus amores e seus afetos. Não é isso. É se autoconhecer do seu íntimo. Então, vamos lá. Que papo é esse da vida e blá blá blá? Pedro Gomes TV. É a vida, o universo e tudo mais. É uma live minha off-topic, onde eu falo da vida, o universo e tudo mais. Vocês podem fazer qualquer pergunta que, se eu souber responder, eu respondo. Normalmente o pessoal pergunta sobre ciência, filosofia, religião e política. Eu não vou falar de games nessa live. Essa live é off-topic. Ok. Sobre Francisco. Vocês sabiam que Francisco de Assis, ele era um espírito muito evoluído que recebeu a missão de encarnar na Terra para devolver a igreja no seu prumo, porque a igreja na Idade Média estava perdida. Isso antes da Inquisição, entre a Cruzada e a Inquisição. Depois que a igreja fez muita merda na Cruzada, digamos que os céus falaram assim, não, desce lá e tenta dar um jeito nos caras. Estou resumindo a história, tá? Aí escolheram a dedo um espírito em missão, evoluído, para encarnar e tentar botar a igreja católica no prumo, depois da merda da cruzada. Nasceu Francisco de Assis, um espírito muito evoluído. Eu não vou contar toda a história de Francisco de Assis aqui, mas esse espírito Francisco de Assis, ele é a reencarnação de um apóstolo de Jesus, entendeu? João Evangelista. Ele é a reencarnação de João Evangelista. Em Assis, no túmulo de Francisco de Assis, tem uma pintura da Idade Média que mostra de um lado João Evangelista, Maria segurando o bebê apontando para Francisco de Assis. Do outro lado, então do lado está João Evangelista, Maria segurando um bebê apontando para Francisco de Assis. Segundo o pintor da Idade Média, ele quis dizer nessa pintura que a pintura representava que Francisco de Assis era maior, mais evoluído que o João Evangelista, e ele que era muito amado por Jesus. Então, porque realmente Francisco era uma criatura muito amável também, muito dócil também. Só que nós espíritas sabemos que essa pintura foi inspirada mediunicamente. Essa pintura significa um segredo que foi trazido na Idade Média, que João Evangelista, aí Maria aponta para Francisco, é Francisco de Assis, que reencarnou como Francisco. E resumindo a história, ele largou tudo, foi um seguidor de Jesus realmente, ele largou tudo em nome de Jesus na vida dele, para pregar o bem, a caridade e o reino de Deus, e foi para conhecer o Papa. Chegou lá no Papa, ele deu um sermão em todo mundo, todo o clero lá, o alto clero, arcebispo, bispo e até o próprio Papa. Tudo ostentado a ouro, tudo o poder da igreja. Imagina o poder da Idade Média. Entra um Francisco pobre ali naquela opulência toda e paga um pau para todo mundo, dá uma bronca em todo mundo, dizendo que estava todo mundo corrompido pela riqueza, pelo orgulho. O cara ia se queimar na fogueira, né? Mas o Papa da época foi divinamente inspirado, levantou
foi até Francisco, se ajoelhou, beijou os pés dele, reconhecendo que ele estava certo. Só que a porra da igreja, em vez de aprender, porque esse cara encarnou para isso, para devolver a igreja no seu prumo, eles, em vez de aprenderem com aquilo que ele chegou lá e falou para todo mundo, ele encarnou para chegar lá e para falar para todo mundo. Essa foi a missão principal desse espírito. O Papa reconheceu, os outros foram obrigados a aceitar, só que em vez da igreja mudar, eles criaram uma ordem dos franciscanos. Tipo, tudo bem, quer ser pobre? Vai lá. Entra pros franciscanos, fica lá adorando os passarinhos e a igreja continua do jeito que é. Não adiantou porra nenhuma. Fizeram a Inquisição do mesmo jeito. Entendeu? Eu sou Francisco de Assis e gosto desse Papa porque ele é franciscano. É por isso que ele não gosta da opulência. Ele não quer usar ouro, não quer andar em carro especial, não quer andar em papamóvel. Ele quer estar nos aposentos simples. Esse Papa merece respeito. Vamos lá. Então já comecei a falar uma opção de coisa aqui, meio que para dar o tom. Vamos ver se começa a surgir algumas perguntas. Vamos lá. E na Step, Marcelo, eu tenho um sonho estranho. Que eu estou carregando várias pedras para construir uma pirâmide em um deserto. O que isso pode ser? Quase toda semana eu tenho esse sonho. Isso pode ser que você foi Cleópatra na outra encarnação. Tô zoando. É que essa piada básica, né? Toda mulher fala que foi Cleópatra na outra encarnação. Puta que pariu. Ninguém foi escravo, né? Que carregava a pedra pra pirâmide. Ninguém falou assim, na outra encarnação eu fui escravo. Todo mundo foi Cleópatra, coitada da Cleópatra. Tô te zoando, cara. Sei lá o que pode significar esse sonho. Vamos lá, deixa eu começar a ler perguntas aqui. Vamos lá, o Clone de Tel. Esse deve ser evangélico, porque são os argumentos que evangélicos usam com os espíritos. Marcelo, quando reencarnamos a cada ano, a população da Terra aumenta cada vez mais. Então você acredita que Deus ainda cria almas e espíritos, etc? Para começar, Deus é o eterno criador, ele não para de criar. Deus cria constantemente. Assim como nós que somos filhos de Deus e temos as potencialidades divinas, nós criamos também. Mas Deus é o Criador. Então ele nunca deixou de criar, inclusive espíritos, almas. Porém, você acha realmente que Deus cria um espírito e ele já encarna? Não é assim não, cara. Não é assim não. Esse espírito vai ter que passar por N processos para um dia poder encarnar como ser humano. Você evolui do átomo ao arcanjo. Tem uma frase dentro do espiritismo que fala isso. Agora, para responder a sua pergunta específica, como é que a população aumenta se não é essa reciclagem de espíritos que morrem e reencarnam? É porque é simples. Se a Terra tem uns 6, 7 bilhões de encarnados, 6 bilhões, 7 bilhões, de desencarnados a Terra tem uma população de 25 bilhões. 25. É muito maior a população de desencarnados do que encarnados na Terra. Você não sabia. É por isso que, enquanto a Terra puder aumentar a capacidade de pessoas encarnar para dar oportunidade a elas a evoluir, uma oportunidade sagrada de viver e evoluir, vai estar tendo esse processo encarnatório aonde as pessoas vão poder encarnar. Quanto mais a Terra poder comportar, melhor. Porque tem muita gente do outro lado esperando. E se você é encarnado e está me escutando, você devia dar muito valor à sua vida, porque é um privilégio estar encarnado para poder evoluir e consertar a si mesmo, melhorar o seu eu. É um privilégio que a gente não dá muito valor a esse lado da vida, que a gente encarna para isso. O pessoal fica perguntando assim, qual o sentido da vida? Pessoal, de onde eu vim, para onde eu vou? Quem somos nós? Essas respostas, para quem é espírita, é tranquilamente respondido. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. E qual o sentido da vida? O sentido da vida é aprender a amar e evoluir, ser feliz. O sentido da vida é aprender a amar. Resumindo, você encarna para isso. O resto é ilusão. O resto é perda de tempo. Então a gente encarna para isso. Então a gente tem que dar muito valor. Vamos lá, tentar ler perguntas aí. Eu não vou falar sobre jogos e não insistam.
Esse é o único live da semana que eu faço sobre a vida, o universo e tudo mais. Sejam bem-vindos quem estiver interessado. Marcelo, quando eu tinha 14 anos não acreditava tanto em forças espirituais. Porém, hoje em dia, com 28, não só acredito, como sei da importância de crer também, sempre manter o pensamento positivo. É isso aí, ô Nando Nadalbert. Eu sempre falo, se você é ateu, não tem problema. Você não é obrigado a acreditar em nada. Mas não custa nada manter o pensamento positivo. Não precisa ficar rezando, mas manter o pensamento positivo. Entendeu? Leva a vida de uma maneira leve. Tenha boa vontade. O pensamento positivo para atrair coisas positivas. Então, se você é ateu, segue essa linha que você vai estar bem. E Chaga, Marcelo e suas teorias malucas. Não é não, cara. É maluco para você que desconhece o que eu tô falando. Quem conhece o que eu tô falando sabe que não é maluco. Para você é teoria, para mim é vivência. Como é que é? O Excalibur BR. Excalibur BR. Marcelo, minha mãe é espírita, meu pai é católico. Ok. Eu sou ateu. Ok. Minha mãe aceitou a sua religião. Como assim você é ateu, cara? Como é que a sua mãe aceitou a sua religião? Você é ateu. Você quis dizer que sua mãe aceitou a sua falta de religião. Tudo bem. Vou interpretar o que você disse. Meu pai ainda não sabe. Será que eu conto pra ele? Aí eu não sei, é muito pessoal, né? Não sei que conflito poderá gerar pro seu pai se você disser que é ateu, se ele é católico. Sei lá. Se você acha que isso é importante, conta com jeitinho. Se não, se vai só gerar problema, deixa quieto. Nossa, fiz uma pergunta tão longa aqui que eu vou ficar 2 horas lendo aqui. Se pudesse sintetizar... Vamos lá. Ribósio, 28. Queria saber se você já teve alguma experiência de projeção. Se acredita nisso e se sim, nos conte a sua opinião. Eu já tive várias. Eu tenho isso de vez em quando. Então, sei lá se eu devo contar algumas experiências, mas eu já tive, sim. Por isso que eu falo que toda essa questão de espiritualidade, para outros, pode ser teoria, pode ser fé. Para mim é vivência. É diferente. A minha é vivência, porque eu já tive várias experiências fora do corpo com o que nós chamamos de desdobramento no espiritismo. Os místicos chamam de projeção astral. Então eu acredito nisso, sim. Tive experiências maravilhosas, outras nem tanto, que não vale a pena comentar. Por aí vai. Alexandre Desp 1502. Marcelo, você acredita na Virgem Maria? Acredito. Mãe de Jesus. Também um espírito evoluído. Eu fico meio chateado que os evangélicos, assim, não tem preconceito contra a religião, não. Mas, porra, evangélico não aceita santo. Eu sou a favor disso também, por incrível que pareça. Porque se o cara fez um bem em vida, ele desencarnou, deixa o cara em paz, fica rezando pro cara. Entendeu? Deixa o cara continuar a vida dele lá do outro lado, o pessoal ficar rezando pra ele como santo, enche o saco do cara. Entendeu? Não é por aí. Mas é por causa disso que eu não gosto de santos. Não que eu não gosto dos santos, eu não gosto da atitude das pessoas ficarem enchendo o saco do cara que desencarnou e vira santo e o pessoal fica rezando pra ele. Se tem Deus, se tem Jesus, etc e tal, pra rezar, que são forças muito maiores. Deixa o cara em paz. Mas eles têm problema com Maria por causa disso, porque seria um santo. E porra, é a mãe de Jesus, né? Se eles acreditam tanto em Jesus, vamos respeitar um pouco a mãe dele. Faz bem, né? Faz bem. É um bom exemplo. Adora o cara e não respeita a mãe do cara, porra. Que história é essa, o povo evangélico? Respeito todas as religiões, mas é a minha opinião sobre isso. Perguntaram de Maria, né? Marcelo, antes de você ser espírita, já foi católico outra coisa? Minha mãe me batizou, fiz primeira comunhão,
Fiz todos esses processos até... Minha mãe é católica, mineira, tradicional. Meu pai, ateu. Minha mãe católica. Eu, com 13 anos de idade, eu me tornei espírita. 13, 14 anos, o único espírita da minha família. Eu ia numa matinê, no sábado, eu estava começando a sair nas matinê, dançar, fazer amizade. Aí adorava sair no sábado, na matinê, era de tarde. Aí um amigo meu, que eu fiz amizade na matinê, ele falou assim: não, antes eu vou passar num local aí que eu tenho que ir lá e depois a gente vai lá, na matinê, beleza. Aí fui lá com ele sem saber o que era amigo meu, tinha 13 anos. Era um centro espírita, ele fazia parte da escolinha de evangelização do centro espírita. Aí eu participei daquilo, né, assim, fui lá de bobeira, tava nem aí. Aí o cara fez uma prece assim, no final falou assim: agradecemos aos encarnados e aos desencarnados aqui presentes. Quando ele falou desencarnado, eu não entendia porra nenhuma. Eu sei que eu gelei dos pés à cabeça, fiquei apavorado. Ih, tá cheio de fantasma aqui, eu tenho que sair correndo. Tá cheio de fantasma aqui. Aí eu me segurei, né? Aí terminou, tá bom, tô indo embora, tchau, 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 tchau. Eu apavorado, querendo ir embora com medo dos fantasmas, né? Não conhecia nada, 13 anos, garoto, ignorante. Aí a dona Ruth, que é uma senhora que eu tenho um agradecimento eterno, essa senhora me puxou: vem cá, menino, eu quero te dar um presente. Não, peraí que eu quero ir embora. Não, vem cá, me puxou. Aí ela me deu um livro de presente. Ela me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos livros que formam o Pentateuco Espírita. E eu não queria, não, leva, presente pra você. Ela foi inspirada pra fazer isso, com certeza, não foi à toa. Aí eu aceitei o presente só para poder ir embora daquilo que eu estava apavorado, levei o livro para casa, larguei lá, não queria saber de ler, tinha medo. Eu confundia espiritismo com espiritualismos afro-indígenas, tipo candomblé, umbanda, quimbanda, essas coisas assim. Nada contra também, eu não tenho nenhuma espécie de preconceito com nenhuma religião. Só que eu confundia por ignorância, como a maioria das pessoas acha que espiritismo tem ligação com isso e não tem. Então eu tinha medo de pegar no livro e larguei. Uns 6 meses depois, eu arrumando lá umas coisas em casa, achei o livro, me deu vontade de ler. Eu estava inspirado, divinamente inspirado com certeza. Comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive tanta afinidade com aquele livro. Eu vi respostas ali que eu procurava, assim. Eu estava começando a conhecer o mundo com 13, 14 anos e muita coisa não explicava. No catolicismo eu fiz primeira comunhão, fui batizado, a família não explicava, a escola não explicava, e algumas indagações que eu tinha ninguém me respondia e eu encontrei respostas ali. Aí eu tive tanta afinidade que quando eu terminei de ler aquele livro, eu li ele todo. Eu falei para mim mesmo: eu sou espírita. Eu me encontrei. Eu me tornei espírita sem frequentar centro espírita, porque eu li o Evangelho segundo o Espiritismo e me identifiquei com a doutrina. E aí comecei a frequentar. Aí frequentei escolinha de evangelização, mocidade espírita, as reuniões da casa. Depois do 18 continuei lá frequentando, conheci outros centros. Aí eu comecei minha vida dentro do movimento espírita. Foi assim. De onde tiraram que Chico é apelido de Francisco? Todo mundo sabe que Chico é apelido de Francisco. Você não sabia, não? O pessoal chama, ou se você sabe que alguém vai batizar uma criança, vim registrar meu filho, qual é o nome dele? É Chico. Sacanagem com a criança, né? Ninguém batiza o filho de Chico. Tá louco, cara? Eles batizam de Francisco. Aí a galera apelida de Chico. Pô, o Chico Xavier é Francisco Cândido Xavier. Marcelo, você acredita no inferno e o tio capiroto? Para punir as almas que fizeram maldade? Deixa eu subir aqui que a pergunta vazou. Você acredita no inferno e no capiroto para punir as almas que fazem maldade? Você acredita que existe algum tipo de punição para quem faz merda quando está vivo? Cara, existe o karma, sim. Não há um ato positivo que você não irá ter em benefício próprio, um pensamento. Como também não há um pensamento ou um ato negativo que não vai pesar contra você e você não vai ter que prestar contas. Independente se você tem religião ou não, independente se você acredita em religião ou karma ou nada disso que eu estou falando. Isso existe. Se você fizer, você vai pagar. Nessa ou noutra vida. Você vai ter que prestar contas. Mas
o inferno em si, como local, o capiroto, o demônio, Beelzebub, 666, não existe. Tá? Isso não existe. Ok? Eu não acredito em diabo. Para mim, diabo, coelhinho da Páscoa, vampiro, Papai Noel, mula sem cabeça, curupira, tudo a mesma merda. Elfo, fada, dá no mesmo. Só que um tem uma conotação de arquétipo religioso e outros não. Mas mesmo assim, outros são representações de arquétipos espirituais também. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Marcelo, o que é preciso para seguir o espiritismo? Eu sei que não é falar que é espírita ler alguns livros para reconhecer como mais de fato se precisa fazer. Cara, você pode ser espírita mesmo sem cismo. Ficou uma frase esquisita, né? Se você começar a ler sobre a doutrina e usar aquilo para melhorar-se, usar aquilo na sua vida para se tornar uma pessoa melhor, você é espírita. Tem uma frase no espiritismo que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em melhorar-se. Se você for numa livraria, comprar livros do espiritismo, aquilo fizer bem para sua vida e você se melhorar, você é espírita e nem sabe. Você nem precisa frequentar. Porque não é espírita aquele que vai dar lá palestra e sabe a doutrina de cor, fala bonito, mas não esforça em melhorar-se. Esse não é espírita. Ou aquele cara que frequenta o centro toda semana, bebe água fluidificada, recebe passe, ou ajuda nos trabalhos da casa, mas não faz nada para melhorar-se através da doutrina. Esse também não é espírita. Agora, você pode fazer um esforço em melhorar-se através da doutrina, mesmo sem frequentar, e aí você será espírita. Então reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em melhorar-se. Esses espíritos, essas pessoas, Ivens, que fizeram essas coisas ruins no planeta, vão ter que pagar. Vão ter que pagar, com certeza. Isso aí você pode estar tranquilo. Eu li Senhor dos Anéis, as outras obras, achei muito bom e tem muitos arquétipos ali evolucionários. No Senhor dos Anéis está cheio. Quer ver? Já que você entrou nesse assunto do Senhor dos Anéis. Vou começar a falar de alguns arquétipos dali, da história. O anel do poder, óbvio, significa a corrupção, o poder que corrompe a alma humana. Tudo de desejo, que corrompe a alma humana. Aquilo que você quer. Então é a representação do anel. Os hobbits, os halflings, os hobbits, eles representam o nosso lado puro, o nosso lado criança. Como Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, se não fores como eles, não entrarão no reino dos céus. Era disso que Jesus está falando. Você ser puro como as crianças. Os hobbits representam a nossa pureza. É por isso que nem Gandalf, que era um semideus que representa a nossa consciência, Gandalf é a representação da nossa consciência no Senhor dos Anéis. Ele não poderia segurar o anel, porque ele não era puro, como os hobbits. Frodo era um hobbit, ele poderia segurar o anel porque ele era puro como um hobbit, só ele poderia. E aí tem N coisas interessantes. Você tem o Aragorn, que é o rei que não quer tomar posse do próprio reino, que é o arquétipo de nós mesmos que teimamos em não lutar contra as nossas próprias imperfeições, descobrir o nosso eu verdadeiro e tomar posse do nosso próprio reino interior. Então essa é a representação de Aragorn. Aragorn é um arquétipo representativo que nem Krishna, que no Bhagavad Gita, que é a Bíblia hindu, que significa sublime canção, ele também tem que lutar no campo de batalha de Kurukshetra contra os próprios parentes e ele não quer lutar. E que isso simboliza, o campo de batalha de Kurukshetra representa o nosso interior. Ele não, Arjuna, não Krishna, Arjuna, o príncipe Arjuna, é que nem Aragorn. O príncipe Arjuna não querer lutar contra os próprios parentes representa nós não queremos lutar contra as nossas próprias imperfeições, a nossa teimosia e não querer evoluir. Só que Krishna está lá na carruagem com ele, que é a representação de Deus, e que impulsiona ele a evoluir. Ele, querendo ou não, ele vai evoluir. Que nem a gente aprende no Espiritismo que a evolução é obrigatória. Você querendo ou não, você vai evoluir. Uns mais rápido, outros mais teimosos, vai demorar, mas você vai. Não tem essa. Não tem involução. A evolução, se você for muito teimoso, pode ser demoradíssima, mas você vai evoluir. Então, o Aragorn, que não quer tomar posse do reino, ele representa a mesma coisa que Arjuna. Quando Frodo, ele tem que destruir o anel, e fica lá o Samwise the Brave, o Sam, e o Sméagol,
Aquilo representa o nosso lado bom e o nosso lado ruim, nos aconselhando. Sabe aquele arquétipo de um anjinho no ombro e do demônio no outro ombro, te tentando, e você naquela coisa meio perdido, e fica o anjo de um ombro e o demônio no outro? O anjo é o Samwise the Brave, aconselhando o Frodo, e o demônio é o Sméagol. Entendeu? E no final o Frodo bigoda, o Frodo peida, entendeu? Só que quem que salva ele? O herói da história, o herói do filme, o herói do livro, o herói da história. O herói da história, se você não sabe, o Senhor dos Anéis, é o Samwise the Brave, é o Sam. Eu sou fã do personagem Sam. Ele que salva o Frodo de fazer merda. Por quê? É o nosso lado puro, que querendo ou não, a gente pode fazer a merda. Esse lado puro vai nos salvar. Nós somos fadados. Tem uma frase no Espiritismo que diz assim: nós somos condenados a sermos felizes. Você pode gritar, espernear, reclamar, teimar, mas você é condenado a ser feliz. Mais rápido ou mais demorado, mas vai chegar lá. Entendeu? Então o Sam salva ele. O Sam é o herói do Senhor dos Anéis. Verdade. O Frodo peida, não peida? Então é mais ou menos isso. Eu sou fã do Sam. Ele fica com a mocinha, com a Maria no final. Ele carrega o anel quando o Frodo sucumbe à aranha e é preso pelos orcs. Ele volta quando o amigo expulsa ele. Ele foi o único da Sociedade do Anel, Fellowship of the Ring, que não abandonou o Frodo. O único. O Sam é foda, cara. O Sam é o herói da história. Mais ou menos overdose. Se você acredita que você paga todos os seus pecados nessa vida mesmo, é que você não sabe o que você fez em outras vidas e quanta dívida você tem. Se você fosse pagar tudo numa vida só, você estava ferrado. Deus é bom, Deus é pai, não é carrasco não. Ele segura a consequência kármica das merdas que a gente faz até que nós estejamos preparados para aprender com nossos erros. É isso. Marcelo, sou pescador? Tá fazendo referência a pescador de homens? Não, não sou pescador não. Eu só sou um humilde cidadão, trocando ideia com a galera no YouTube. Não sou pescador, muito menos de homens. Não, não acompanho essa trilogia não. O Raizuka tá dizendo que tem uma amiga que não acredita que Jesus existiu, perguntou para ela, disse que naquela época qualquer coisa inexplicável, coisa que o povo não sabia explicar, dizia que era milagre. Jesus pode ter sido um médico que curava as pessoas. Cara, eu acredito que Jesus existiu. Piamente. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas tem gente que não acredita, eu respeito. Sabe que isso pra mim também é muito irrelevante? Por que a gente não faz assim? Que se dane se Jesus existiu ou não. Se você não acredita que Jesus existiu, mas pelo menos tenta examinar o que ele ensinou. Não importa se ele existiu. Veja o que ele ensinou. Vê se serve. Vê se pode fazer bem pra tua vida. A lei do amor e o que ele ensinou. Se o que você ler sobre o que ele ensinou lhe fizer bem, importa se ele existiu? Eu sei que existiu. Mas, para quem não acredita, não se apega nisso não. Tenta ver o que ele ensinou e usar isso na sua vida. Isso é que importa. Entendeu? Porque tem muita coisa boa ali, independente se ele existiu ou não. Se você entrar nessa picuinha, você pode deixar de aprender muita coisa boa que ele ensinou que poderia fazer muito bem a sua vida. Independente de você ser religioso ou ateu. Então, examine isso. Amarante. Boa noite, Marcelo, sou seu fã. Cara, na última live você disse que caso alguém perguntasse
você falaria mais de Jesus. Então vamos. Lá quem é? Deixa eu ver aqui, cadê? Lá quem é ele, para que ele representa na sua vida, fala de forma mais profunda ou o que você pensa, e não superficial. Ok, então vamos lá. É que é um assunto meio longo, né? Se eu começar a falar mesmo, então vamos lá. Jesus é o espírito mais evoluído que a Terra conheceu. É o único espírito sem imperfeições que encarnou. E ele encarnou para realmente dar segmento evolutivo na humanidade, porque ele cuida do planeta. Jesus é o governador planetário. Ele, quando há 4 bilhões de anos atrás a Terra estava se formando, quem cuidou da formação da Terra já era Jesus. A coisa é muito mais longe do que você imagina. Muito mais longe do que você imagina. E ele é responsável pela evolução de todos os espíritos que encarnam na Terra, acreditando nele ou não. Como eu disse, não importa. Tanto que vem vários avatares encarnando para trazer religiões a quem não acredita nele. Mas quem manda é ele. É ele que manda. Esses avatares encarnar para trazer religiões para outros povos também, para que eles tenham um caminho. E os cristãos ficam pegando no pé e enchendo o saco dos outros. Mas é ele que manda, para poder atender a maioria da população da Terra. A Terra, um pouco, digamos assim, muito antes de Cristo encarnar, Jesus encarnar, estava para passar por um período de desencarne coletivo. Uma catástrofe tipo dilúvio. E porque ia ter uma limpa, porque a humanidade estava fazendo muita merda, que nem falam que hoje em dia está acontecendo. Então naquela época tinha isso. E que estava fazendo muita merda e ia ter um desencarne coletivo, tipo um dilúvio, uma coisa assim, que houve o dilúvio, e que ia fazer uma limpa naquelas sociedades, naquelas civilizações, para dar um reboot, para a galera tentar de novo, entendeu? Só que Jesus, ele no amor dele pela humanidade, ele decidiu que não, que ele iria vir à Terra ele mesmo, dar o exemplo ele mesmo e ensinar ele mesmo. Ele mesmo. Dizem, aí os mais iniciados, dizem que só para Jesus encarnar, ele teve que diminuir a vibração dele para poder entrar na matéria, e o corpo dele não era totalmente físico, era um corpo semi-espiritual, o corpo de Jesus. Ele demorou mais de 1000 anos nesse processo de de diminuição da própria vibração. Há casos na Bíblia, como ele está conversando com Moisés e Isaías em espírito. O espírito de Moisés e Isaías estava lá conversando com ele, batendo papo. E houve uma transfiguração. Ele se transfigurou, ele deixou sair um pouco da luz e assustou os discípulos todos. Pega pra capar. Era tanta luz, e por um momento ele ali transfigurou. Aí ele, para ninguém perceber. Jesus é outro nível. Jesus é uma outra história. E aí ele veio ensinar a humanidade a lei do amor. Por isso que eu falo, não importa se você acredita se ele existiu, se isso que eu estou falando é verdade ou não. Vai lá no que ele ensinou. Vai lá. Então a história dele é cheia de arquétipos, é cheio de simbolismos. E é cheio de coisas interessantes, né? Por exemplo, quando ele estava entrando na Páscoa em Jerusalém, ele viajou muito, né? Uma multidão seguia ele, não era só os 13 discípulos. 13, Maria Madalena era discípula. E muitas vezes entendia muito mais a coisa que o Jesus falava do que os outros. Entendeu? Só que a Igreja Católica sempre tentou achatar a história da Maria Madalena, inclusive confundindo ela com prostituta, para poder oprimir as mulheres na igreja, para as mulheres não chegarem no clero. Mas isso também é outra história. Quando ele estava chegando em Jerusalém, ele tinha que, segundo as profecias, chegar montado no lombo de burro.
Aí um discípulo perguntou isso, olha, faz o seguinte, você vai ali, entra lá, entra em tal rua, vira tal casa, vira à esquerda, vira à direita, fala não sei o que, anda tanto, vai estar um cara com burro, você fala que eu estou precisando que ele vai dar o burro para você. Como é que o cara sabia? Aí um discípulo lá pegou o burro para ele. Tem trocentas histórias assim interessantíssimas. E a própria Páscoa, quando ele faz a Santa Ceia, ele diz, comei e bebei, porque esse é a minha carne, esse é meu sangue, ele está se dando em sacrifício pela humanidade. Porque naquela época eles sacrificavam animais, bois, pombos, cordeiros, dependendo de quando a grana você tinha, eles sacrificavam, e o Sinédrio, que era o grupo de judeus que tomavam conta do Templo de Salomão, eles ganhavam muito dinheiro com isso, porque eles vendiam o pombo, o carneiro, o boi, e ainda ficava, aí sacrificava o bicho e ainda ficava com a carne e com o sangue. Ele vendia o bicho, sacrificava e ainda ficava com o bicho, então era muito lucrativo, né? Então ele resolveu dar o exemplo, ele mesmo se sacrificou, para que aquele sacrifício ele não limpou os nossos pecados. Isso é conta carochinha, isso é lorota. Mas ele, através desse exemplo de autossacrifício por nós, ele quis impactar a humanidade de um jeito que até hoje as pessoas falam disso. Para ver se começa a escutar o que ele ensinou. Porque tudo tange ao que Jesus ensinou. Vocês têm que prestar atenção no que ele ensinou. E se isso é bom para a sua vida ou não. E não se ele existiu, se ele não existiu. Isso aí não vai ser importante. O importante é se você realmente acredita no que ele ensinou. E se isso faz bem à sua vida. Marcelos, o que você acha da teoria de Darwin sobre a evolução, tanto de seres humanos quanto dos seres vivos em geral? Barizon, eu acredito. Eu não sou criacionista, eu sou evolucionista. Eu acredito na evolução. Cariza, mas é o seguinte, é diferente. O pessoal fala que Jesus é Deus, é porque confunde isso. Na verdade, Jesus não é Deus, ele está uno a Deus, por não ter imperfeições. É diferente. Ele está uno a Deus. Quem ele falava, eu sou uno ao Pai, por ele não ter imperfeições. A gente fica falando que ele é Deus, mas é outra história. Pessoal, a Razuki está dizendo que está aprendendo altas coisas aqui. Que leituras você recomenda para quem está começando no Espiritismo, além do Evangelho segundo o Espiritismo? O Livro dos Espíritos e Nosso Lar. O Nosso Lar é mais leve. Aí tem o segundo e terceiro livro e quarto depois de Nosso Lar. Se você gostar de Nosso Lar, você lê Os Mensageiros, que é a continuação, depois Os Obreiros da Vida Eterna, o terceiro livro. Mas se você quiser um livro direto de perguntas e respostas, é o Livro dos Espíritos. Agora, se você quer um livro mais religioso sobre moral e religião, aí é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depende do teu gosto, escolhe um desses três aí. Perguntas e Respostas ao Livro dos Espíritos. Um livro mais light para saber mais da vida espiritual é o Nosso Lar e as continuações. E mais religioso e moral é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou comentar de jogos nessa live. Só lembrando aí a galera. Deixa eu... que passa que eu falo muito também. E passa muita... Eu fico impressionado com essa quantidade de informação que eu falo numa live aqui. E ainda continua a gente aqui assistindo a live. Parabéns pra vocês. Eu começo a falar essas coisas, acho que vai sobrar 10 pessoas na live. A live continua cheia de gente. Eu fico impressionado com isso. Lipeta, você não acha que a religião é algo contraditório? A raça humana já teve centenas de civilizações e todas com algumas diferentes religiões. Por que todo mundo acha que a própria religião é a certa? Deve ter uma tribo indígena que nem sabe o que é espiritismo. Então eles estão condenados a não evoluir? Boa pergunta, peraí. Estão condenados a não evoluir? Essa é a minha encanação com as religiões. Não, cara. Os caras lá da tribo que não conhecem o espiritismo, eles não estão condenados. O espiritismo não condena ninguém por não conhecer religião. Entendeu? Os espíritas acreditam que um ateu que é boa gente, ele vai para um lugar melhor do que um auto-religioso que faz merda. Entendeu? O que valoriza é o bem que você faz ou deixou de fazer.
e não a religião que você tem. Você pode ser ateu, mas se você for um cara legal, positivo, fizer o bem, você tá bem. Vai por mim que você tá bem. Agora, se você é religioso, você pode ir lá dizer Senhor, Senhor e fizer merda. Não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor. Então, o primeiro erro tá aí. É achar que a religião salva. A religião não salva. Os seus atos é que te salvam, independente da religião que você tem. Agora, a questão é, salva de quê? Do inferno? Não. Salva de você mesmo, das suas imperfeições, das merdas que você faz e que lhe trazem consequências kármicas que te obrigam a encarnar para sofrer até aprender. Como eu já disse, o sentido da vida é aprender a amar. Você encarna para isso. Então, você tem que ser salvo de você mesmo, não é do inferno. E isso é independente de religião. Então, não é a religião que salva. São seus atos, é o seu pensamento. Quando a Ali Salam Aleikum, aquele cumprimento, né, que faz assim, é bons pensamentos, boas palavras, boas emoções. Gandhi falava assim, que ele tem que cuidar dos pensamentos dele, os maus pensamentos, porque os pensamentos dele não podem se tornar palavras. E que as palavras dele, uma má palavra, ele tinha que tomar cuidado para que aquela palavra não se tornasse uma má ação. E aquela má ação ele tinha que tomar cuidado para não se tornar um mau hábito. Então você é o vigiar e orai. Todo cuidado é pouco. Em outra religião que fala todo cuidado é pouco, os cristãos falam vigiar e orai. Então você tem que tomar muito cuidado com você mesmo. É a sua ação que faz você ser condenado ou salvo. Mas condenado a continuar sofrendo pelas merdas que você faz não é pelo inferno. E salvo de você mesmo. O paraíso é um estado de espírito, não é um local. O paraíso vai ser aonde Fernão Capelo Gaivota. Quando ele chega, o Fernão Capelo Gaivota a minha história preferida é Jonathan Gaivota. Tem um momento na história que ele desencarna, mas isso é muito sutil no livro. E também na história, tem uma história gravada que é muito bonita. E aí ele chega na espiritualidade, também não deixa claro isso no livro, mas na espiritualidade, que ele chega e tinha uma ave toda brilhante, imponente, que é um mentor ali, e pergunta, aqui é o paraíso? Ele pergunta, não existe tal lugar. O paraíso é um estado de espírito. É onde estiver gaivotas felizes. Entendeu? É legal, Fernão Capelo Gaivota é muito profundo. Jonathan Gaivota é outro livro que eu recomendo a todo mundo. Mas os iniciados vão ter uma leitura muito mais profunda de Jonathan Gaivota e vão reconhecer vários arquétipos evolutivos ali de quem não é iniciado. Então, é bem interessante tudo isso. Experiências no espiritismo, qual foi a que mais me chocou até hoje? Nenhuma, cara. Parabéns pelo grande conteúdo em diversas áreas. Amarante, obrigado. Eu penso o seguinte, falsificador. O que salva é minha fé, não uma religião. Ô falsificador, mas se você tiver fé, você acha que o que te salva é sua fé, mas e se você tiver fé e ficar fazendo coisa errada, você acha que vai estar salvo? Examina isso. Não estou dizendo que você faz, entendeu? Então, se eu tenho fé e faço coisa errada, eu vou estar salvo? É a fé que salva? É uma coisa pra gente examinar. Tô lendo aqui perguntas. Tezuaki, Marcelos, esse vídeo que tá passando atrás pra você é algum tipo de jogo? Cara, é muito lindo. É Journey. O melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Por quê? E não é à toa que eu escolhi esse jogo para estar aqui hoje. Ele é uma representação de um arquétipo evolucionário. A jornada, o Journey, é um exclusivo do PlayStation 3. Na verdade, o jogo é lindo, a trilha é linda, é artisticamente maravilhoso, não tem uma palavra. Porém, ele vai encontrar o mentor agora. Quando ele entrar aí, ele encontra o mentor espiritual que guia ele nessa jornada. Aí ele vê uma parada e tal, aparece um ser todo de branco que é o mentor espiritual. Mas o jogo não fala isso, ele é sem palavras.
E o Journey é uma jornada evolutiva. É um arquétipo de evolução espiritual do ser humano. O final do Journey é a evolução. É você ascender. E ele acaba reencarnando. Tudo isso está no Journey. Esse jogo é foda. Ele é realmente muito profundo. Além de ser belíssimo. Algumas pessoas que não são iniciadas não percebem isso em Journey. Mas é o meu jogo preferido por causa disso. Além de ser uma obra de arte, filosoficamente e religiosamente falando, Journey é um jogo profundíssimo. Depois, no final da live, eu vou mostrar o momento que ele desencarna e ele vai para um plano espiritual superior. E aí ele encarna. Entendeu? É bem interessante. É por isso que está rolando esse jogo atrás de mim. Ok, vamos lá. Está falando sobre ler a Bíblia, problema que não lê. O Carison está dizendo que tem pessoas que o problema é que tem preguiça de ler a Bíblia, que a Bíblia é um livro sobre salvação livro sobre salvação, não um livro sobre ciência, filosofia, artística. A Bíblia é o tempo todo, a Gênesis e tal, passou muito rápido aqui. Mas você tem que saber ler a Bíblia também, né, cara? Porque se você for levar tudo ao pé da letra, na primeira merda que você for fazer, arranca o teu braço e tua perna e joga no fogo, porque mais vale você ter um braço e perna arrancado e ser queimado no fogo do inferno do que você perder a si mesmo. Tá na Bíblia. E aí? Eu sou um ser humano que erra, eu vou arrancar meu braço e minha perna na primeira merda que eu fizer, porque tá na Bíblia? Então, sabe, é muito cômodo algumas pessoas levarem ao pé da letra certas coisas na Bíblia e outras não. Então, a Bíblia é um livro que merece um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de compreensão, de um nível mais profundo, do que apenas ficar lendo superficialmente ao pé da letra tudo. E pagando de superior, dizendo que estar com Deus é a palavra de Deus e tá todo mundo perdido, eu tô salvo porque eu conheço a Bíblia. Isso aí é um primeiro nível de entendimento. Um dia a pessoa vai enxergar que o negócio é mais embaixo, que ela tá iniciando ali, entendeu? Com todo respeito, mas eu também tenho a minha opinião sobre isso. O pessoal está ainda encanado se Jesus existiu. Rodolfo Gamer, eu acho complicado sobre a existência de Deus e Jesus porque não existem evidências de algo plausível para mais assim. Isso era Jesus. Essa história era apenas de ter fé. É algo abstrato para mim, não tem lógica. Rodolfo Gamer 25. Tudo bem, Rodolfo, eu respeito, mas então, vou bater na mesma tecla. Desencana se Jesus existiu ou não, mas vai lá aprender o que ele ensinou. Vê se isso vale para sua vida. Vai lá que tem bastante coisa boa. Não importa, examina o que ele ensinou para as pessoas. Lê o Sermão da Montanha. Só o Sermão da Montanha tá a síntese da doutrina de Jesus, está ali no Sermão da Montanha, em Mateus. Entendeu? Ali, mais ou menos no início do livro de Mateus, na Bíblia, você tem o Sermão da Montanha, que é a síntese da doutrina de Jesus. Lê, vê se serve alguma coisa, entendeu? Não importa se ele existiu ou não. É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. O Excalibur, eu não tenho nem ideia do que essa senhora idosa que botou a mão na tua testa resolveu falar para sua mãe. Ele está dizendo assim, eu fui no centro espírita quando tinha 10 anos e quando entrei uma mulher idosa parou na minha frente e colocou a mão na minha testa e ficou um tempo assim. Depois ela chamou minha mãe e disse alguma coisa a ela. O que você acha que ela pode ter falado? Pera aí. Já sei. Ela virou no ouvido da sua mãe e falou assim: seu filho tá sem febre, pode ficar tranquilo. Ficou um tempão com a mão na tua testa, né? Deve ter sido isso. Shadow of Colossus tem alguma coisa sobre Journey? Não, são outros arquétipos. Journey é mais direto no arquétipo evolutivo.
Marcelo, estou com vontade de ser espírita, mas tenho medo da reação dos meus pais. Victor, cara, aí se você tiver com vontade de fazer uma coisa boa, faça. Eu sou o único espírita da minha família. Minha mãe nunca aceitou muito por eu ser católica, mas eu sou. Fazer o quê? É uma questão de opção. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com seus pais nem nada. Entendeu? Eu acho bom uma pessoa ter uma religião que seja qualquer, independente de ser espírita ou não. Se você está com essa tendência de ser espírita, procure examinar isso. Leia mais. Porque a hora que você estiver convicto que você quer ser espírita, através do conhecimento, leia mais. Aí você não vai ter medo e não vai ter dúvida de falar com seus pais. Se é isso que você quer, se não é isso que você quer, desencana disso. Deison, política. O que você acha resumidamente dos 3 candidatos à presidência do nosso país? Uma bosta. Não confio em ninguém, resumidamente. Não quero dar meu voto a ninguém. E o país precisa de uma reforma educacional, porque esses políticos sujos, ladrões e corruptos é um reflexo do povo. Então a gente precisa de uma reforma educacional urgente para realmente as pessoas mudarem os seus valores e a saberem, aprenderem a votar e acabar surgindo com o tempo políticos realmente que tenham moral e decência e valores. E não como a maioria de 90% dos políticos que só querem se dar bem. Então eu estou muito desgostoso em relação à política. Não confio e não acredito em mais nada. Se eu já vi Reiki, é bem legal. Cerveja BR, é bem legal sim. O Reiki é um passe espírita. Reiki. Rei é Deus, o Sol, e Ki é energia. É a energia de Deus. Então, quando você aplica o Reiki, o Ki é energia. É como o Chi. O Chi é em chinês, o Ki é em japonês. O Reiki é você aplicar a energia de Deus para curar as pessoas. É dar um passe. É que nem a igreja messiânica quando aplica o Jorei. O Jorei é um passe. É um Reiki. É como os católicos carismáticos, quando estão em reuniões da igreja católica carismáticas, impõem as mãos para o Espírito Santo. O evangélico também impõe a mão para o Espírito Santo. É um passe. Só que um chama de passe, outro chama de reiki, outro chama de jorei, outro chama de Espírito Santo. É a mesma verdade com outros nomes. A beleza é conseguir enxergar isso sem conflito. E admirar essas culturas todas e ver, pô, que legal, a mesma coisa em vários locais com nomes diferentes, adaptada a cada cultura. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Eu sempre procurei aprender e enxergar a verdade nas outras religiões através de outros nomes e arquétipos. É uma coisa que sempre me fascinou. Marcelo, você já fez algum tipo de yoga? Infelizmente não. Marcelo, você dormiu de barriga cheia? Por quê? Tá cheia a barriga? Ih, tem gente com curiosidade que foi na vida passada. Isso é perda de tempo, cara. Você tem que estar preocupado na merda que você pode estar fazendo nessa vida. Desencana da vida passada. Você não esquece ela à toa. Ih, caraca. Olha a pergunta do Amarante aqui. Agora eu vou longe, hein? Marcelo, você não falou que não acredita no demônio, mas o que seria Satanás que propõe um desafio a Deus para atentar Jó e os espíritos que Jesus expulsa do homem e lança nos porcos e o anjo de luz decaído, expulso do Apocalipse, o que eles são para o espiritismo? Os demônios para o espiritismo são espíritos inferiores. E os anjos são espíritos evoluídos, são espíritos superiores. É isso que são anjos e demônios para o espiritismo. Quando Jesus expulsou os demônios, ele estava tirando o desobsessor daquela pessoa. Os espíritas chamam de espírito obsessor, os evangélicos chamam de demônio. É aquilo que eu estava falando, passe, a mesma coisa contra o nome, entendeu? Então, olha lá o mentor espiritual aparecendo pro cara do Johnny. Olha lá, a entidade toda de branco, indicando o caminho.
na jornada do Journey aí no jogo. Então, essa história do Jó, cara, é uma história fictícia da Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus estava lá com os anjos prestando contas a ele. Já começou errada a história. Porque se Deus é onisciente, ele não precisa de anjos estar lá prestando contas a Deus. Mas isso está na Bíblia. Por isso que eu falo que tem certas coisas na Bíblia que você tem que examinar. Ele não pode levar o pé da letra, porque senão você tem que entender que aquilo é uma fábula, é uma parábola, como Jesus ensinava em parábolas para que as pessoas pudessem aprender. A Bíblia tem muita parábola também, e se você ficar achando que tudo aconteceu levando o pé da letra, você está ferrado. Então, para começar na história de Jó, olha lá a entidade, o mentor espiritual do Jó, né? Os anjos estavam prestando contas do que estava acontecendo a Deus, como se Deus não fosse onisciente e precisasse que anjo fosse lá prestar relatório. Aí, de repente, o diabo aparece lá na reunião. O diabo subiu no céu para encher o saco de Deus. Aí ele começou a encher o saco de Deus. Não, porque... Vou resumir a história. Não, porque você se acha... Eu posso pegar o cara que tem mais fé de você e vou destruir a vida dele e ele vai renegar você. Eu consigo fazer o cara que tem mais fé em você renegar você. Aí Deus, vai lá, beijinho no ombro, vai lá. Não é com essas palavras, mas se você ler a história é mais ou menos isso. Pode ir. Deus aí batendo boquinha com o diabo. Sobre apostando se o Jó ia sucumbir à tentação do demônio ou não. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, vá. Mas que história sem pé nem cabeça, pelo amor de Deus. Aí o diabo vai lá, mata um filho, a mulher não sei o que, o cara perde. O Jó só se fode, coitado. O diabo acaba com a vida do cara. E ele, lá, mantendo a fé, não renegou a Deus. E depois Deus compensou ele com muitas felicidades e tudo de bom. Ele trouxe uma aventura para a vida do Jó muito superior às coisas que ele tinha perdido. Foi um bem-aventurado. Essa história é verídica? Não. É uma parábola, é uma fábula para ensinar uma lição. Como eu disse, tá cheio de coisa errada nessa história. Para qualquer pessoa com bom senso e mínimo de inteligência vai sacar que essa história é furada. Se você acredita num Deus onipresente e onisciente, é furada. Então qual é o objetivo dessa história? Ensinar que mesmo que você passe por dificuldades na vida, como Jó passou, se você mantiver a fé em Deus, você vai ser recompensado depois. Nunca perca a fé e nunca renegue a Deus. É isso que essa história ensina. Para dar um exemplo para que as pessoas, apesar de todas as dificuldades da vida, sempre mantenham a fé e esperança e nunca reneguem a Deus, que se elas mantiverem isso, elas vão chegar lá e vão ser bem-aventuradas também. Entendeu? Então, a Bíblia tem que saber ler. Entendeu? Não é acreditar em qualquer coisa assim. Vamos lá. Tem muita pergunta passando e muito rápido. Insame, Marcelos, eu tenho tanatofobia, medo da morte. Como ateu, eu não acredito em nenhum tipo de vida após a morte, ou algo do tipo que simplesmente não quero deixar de existir. E simplesmente eu não quero deixar de existir. Já que ele é ateu, não acredita, então ele acredita que ele vai deixar de existir. Eu procuro então por religiões que me ajudem a ver o mundo melhor e, consequentemente, perder esse medo. Nenhuma até hoje surtiu efeito, mas me identificou com algumas coisas do espiritualismo. Eu posso ter alguma ajuda vinda da religião? Pode, cara, pode sim. Principalmente no espiritismo ou espiritualismo, você pode ter essa convicção que a vida continua, a morte não existe. Não precisa ter medo da morte não, cara. Tem uma frase muito legal do mentor do Chico Xavier, o espírito Emmanuel, que fala assim: morrer é como tirar um sapato apertado.
Então, não tenha medo da morte. Não é que você tem que fazer força para morrer, porque se você provocar a sua morte, você está suicida, se ferra durante um bom tempo, não eternamente, que Deus, como eu já disse, não é carrasco, é pai. Mas suicídio é a pior coisa que a pessoa pode fazer a si mesma. A pessoa que se suicida sofre muito, mas muito. Eu não vou entrar nem nessa história aqui porque é horrível, entendeu? Então, mas quem morre naturalmente, a morte é uma ilusão, ela nasce para uma outra vida. Você não vai deixar de existir, eu garanto para você isso, ok? Não é uma crença, para mim isso é uma vivência, eu sei do que eu estou falando. Agora, isso é para mim, você que tem que ir atrás e descobrir para você. Comece a ler, já que você disse que tem afinidade pelo espiritismo, leia os livros espíritas. Comece a ler Nosso Lar, comece a ler o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Espíritos, dia de pergunta e resposta. Gente, entenda o seguinte, eu sou muito, digamos assim, respeito muitas religiões. Se ele me falasse que gosta do budismo, do judaísmo, do confucionismo, eu mandaria ele procurar o judaísmo, o budismo, o confucionismo, ou se ele fosse evangélico, eu mandaria ele procurar o evangelismo. Alguma igreja evangélica boa. Entendeu? Então, ele falou que ele curte, tem mais tendência para o espiritismo, então procure o espiritismo e se informe. O outro é o contrário, o Davidson. Diferente do amigo aí, sinceramente eu sempre tive medo da vida eterna. Se eu for falar que vai ficar grande, mas eu sempre tive medo de viver eternamente. Sou ateu e hoje não tenho medo, mas antes tinha muito. Mas por que viver eternamente te dá medo? Se você acha que você, quando morrer, vai para o céu ficar sentado em cima de nuvenzinha tocando lira, aí realmente tenha medo da vida eterna. Que saco de vida eterna é essa, né? Mas não é assim não, cara. A coisa não é tão fácil assim não. Você encarna várias vezes, vai aprendendo, há todo um processo aí. Então você não precisa... Quem tem medo da morte não precisa ter medo da morte, e quem tem medo da vida eterna também não precisa ter medo da vida eterna. A BramBR, Marcelo, o que você acha da queima de bruxas pela Igreja Católica na Idade Média? Eu acho que foi... eles eliminaram a concorrência, porque era bruxa porra nenhuma. Qualquer pessoa de outra religião, inclusive de algumas religiões conhecidas como pagãs, tradicionais, de druídicas, wiccas, druídicas, nórdicas, todas as outras religiões os caras queimavam na igreja, queimavam na fogueira, dizia que era bruxa, inimigo político, inimigo religioso. Então a igreja, ela passava o rodo na Idade Média, ela queimava dizendo que era bruxo, bruxa, mas aquilo era um genocídio, era um crime contra a humanidade que eles praticavam contra os inimigos da igreja, que queriam o poder absoluto. Então eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo as cruzadas, coitado dos árabes, sacanagem. Eu acho um absurdo a Inquisição. Sim, quando eu era pequeno eu ficava com medo de morrer porque falavam que a gente ia pro céu e eu imaginava todo mundo sentado sem fazer nada. Pois é, né? Não é nada disso, cara, pode ficar tranquilo. Souzemark, mais ou menos. A evolução é eterna. Você sempre vai evoluir. Mas vai chegar um ponto da evolução que você não terá imperfeições. Aí vai chegar no tipo que você falou, que eu não vou nem repetir aqui. Nesse momento que você evoluir a ponto de não ter imperfeições, você entra nesse estado de espírito que você falou. Porém, Joana d'Arc, muito bom. Ela matou muito inocente em muitos vilarejos. Pois é. E sabia que Joana d'Arc é reencarnação de Judas? Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Por isso que dizem que ela foi traída, para pagar o karma. E sabia que o coração de Joana d'Arc
ela não se queimou na fogueira? E isso, pesquisa sobre o coração de Joana d'Arc. E ele não se queimou na fogueira porque uma pessoa que ela tinha ajudado em vida, quando desencarnou, ficou lá perto dela tentando ajudar ela. Uma pessoa que ela tinha ajudado em vida e ela desencarnou. E o espírito dessa mulher, quando ela estava sendo queimada, ela não aguentou a emoção e abraçou Joana d'Arc na fogueira. O espírito. E ali protegeu o coração de Joana d'Arc que não se queimou na fogueira. Ó, quanta informação. Se vocês puxarem aí, eu trago informação. Já falei que foi a encarnação de Judas, contei a história do coração dela. E Bani, Marcelos, se vemos pelo rumo da história, os deuses gregos foram os primeiros a serem reconhecidos. Tinha muitos deuses antes dos gregos, hein? Tudo bem. Não existia nenhuma outra religião. Você acha que uma chance da religião grega ser a real de vários deuses? Não. Não. Eu sou monoteísta. Eu acredito num único Deus. E na verdade os deuses gregos são essa palavra é difícil. Antropoformismos das constelações do céu. Das constelações. Que eram observadas o movimento dos astros e antropoformizados, se é que é assim que se fala, em arquétipos de deuses, as constelações do céu. E eram observados para poder saber quando o momento de plantar e o momento de colher. A agricultura é a mãe da religião. Depois da agricultura que começou, quando o homem se tornou nômade, deixou de ser sedentário e começou a agricultura, ele teve que observar as estrelas para saber quando plantar e colher, e começou a antropoformizar isso. E aí vieram os primeiros deuses, que são representações celestes. Os deuses gregos é um exemplo disso. Marcelo, se diz que suicídio é horrível. O que irá acontecer com milhões de homens bombas que acreditam que matar é bom? Por que eles fazem isso? Porque alguém mente para eles dizendo que se ele se sacrificar em nome da causa, ele vai para um céu com 70 virgens. Enchendo o saco dele. Que ele vai comer elas o tempo todo. Vai chegar um momento que ele vai parar de comer elas, 70 mulheres enchendo o saco do cara. Isso é o céu? Acho que ninguém parou pra pensar nisso antes de puxar o gatilho da bomba, né? Enfim, coitados, cara. Aí os caras morrem, se fode por causa dessa lorota e não encontra virgem nenhuma e ainda tem um destino terrível durante um bom tempo na espiritualidade porque ele se suicidou, levando ainda mais gente com ele. Tudo isso é trágico. Tudo isso é trágico. A guerra é algo trágico, de uma maneira geral. Não tem vencedores na guerra. Todos nós somos perdedores na guerra. Você gosta e recomenda os vídeos de iniciação ao espiritismo de Terezinha Oliveira? Não conheço, você acredita? Nunca vi, então não posso recomendar. Depois vou pesquisar. 100 virgens? Já está aumentando o número de virgens? Vai mais encher o saco do cara ainda? Pelo amor de Deus. O que você sabe sobre a Bíblia Satânica de Anton Lay? Sei porra nenhuma. Quero nem saber. Perda de tempo. Eu não acredito em demônio. Eu, hein? Putz, se realmente o espiritismo estiver correto, o universo seria um lugar mais interessante. Você está começando a entender alguma coisa. Bem-vindo ao bem-vindo ao meu universo. O Lúcifer, que tentou sentar à direita de Deus e ser igual a ele, e foi decaído e virou demônio, isso é uma história da carochinha também, é um arquétipo. Não é ao pé da letra. Demônio não existe. Você sabe o que significa Lúcifer? Significa o portador da luz.
Então tem muita coisa aí nesses arquétipos. Por exemplo, Adão e Eva. O Lúcifer, portador da luz, ele dá o fruto da árvore do conhecimento para o homem e a mulher, e ali eles perdem o paraíso da ignorância. É assim que é escrito na Bíblia. Isso representa a passagem do espírito do reino animal para o homem, onde ele vai ter que trabalhar, tá ali na Bíblia, você vai ter que trabalhar, se sustentar pelo seu próprio suor. Ele perde o paraíso da ignorância, porque recebeu o fruto da árvore do conhecimento das mãos do portador da luz. É tanta coisa ali para vocês estudarem, aprenderem, descobrir os significados, que religião é um assunto interessante. Quando não é aquela coisa bitolada, acredita, baixa a crista que eu sou o pastor. E se você não acreditar em mim, você vai queimar no fogo do inferno. Sai fora desse tipo de religião. Vamos lá. Existem espíritos ruins, como assombrações. Esses são os arquétipos. Isso é o que a galera chama de demônio. Loyal. Como existem espíritos bons, que a galera chama de anjos. Nicolás PVP. Marcelo, eu tenho muita dificuldade de conciliar religião com conhecimento científico. Talvez por isso não tenha decidido qual religião seguir. Como você concilia essas duas coisas? Se você conhecer a doutrina espírita a fundo, você vai conciliar ciência com religião sem problema nenhum. Mas antes você tem que realmente conhecer a doutrina espírita. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas, mas acho que já está dando um horário bom aí. Já passei de 1 hora. Essa foi mais um episódio da Vida, Universo e tudo mais. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aí. Só uma coisa interessante aqui. Que é o momento que eu falei que ia mostrar no final da live. No Journey, quando o personagem, ele termina a jornada dele, que ele está quase chegando nessa montanha. Antes de encerrar o vídeo eu vou mostrar o final do Journey aí. Então é spoiler. Você não quer ver o final do Journey, saia da live e para de assistir. Congelada, né? Então o Journey, você vai seguindo numa montanha. A montanha sempre representa evolução. Vai parar. Então ele está subindo, indo para aquela montanha e começa a subir a montanha. Ele começa a evoluir. E aí ele tem vários percalços no caminho, que a evolução tem. Ferrou. Espera aí. E aí vai chegar um momento que você vai andando errado? perto do cume da montanha, está tão gelado que você meio que desencarna. Ó, você sucumbe. Até a música parou. Daquela sensação de isolação, né? A pessoa tá perdida no meio do nada, abandonada por tudo, morrendo no gelo. Eu falei, Amarante, é porque essa história não é real. Parou. Deus não ia criar um anjo que ia se transformar no demônio. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Eu vou... Pergunta melhor em outra Vida, Universo e tudo mais, que eu explico melhor isso. Vamos lá, que eu tenho que encerrar a live, eu quero mostrar o final de Journey. Quando o personagem do Journey cai ali, ele morre. Aí fica assim, você fica sem saber o que aconteceu. Aí ele já está na espiritualidade. Perfeito isso. E aparece os mentores espirituais para ele, dá um suporte para ele. Olha que linda música e tudo. Deixa eu mudar aqui. Aí.
acorda na espiritualidade com... Olha o que vai acontecer agora. Ele foi para a luz. Ele passa pelo umbral. Viu que ele morre, vem os mentores, ele levanta na espiritualidade, vai para a luz, passa pelo umbral e chega no paraíso, num plano espiritual superior. Que lindo! Caraca! É lindo, a música é maravilhosa. Caraca! Vamos deslizar. É isso aí, ponto Zero. É isso mesmo que você falou, por isso que essa história é fictícia, não é real. Deus já saberia, não faria daquele jeito. O Espiritismo diz também. Mas vamos lá, vamos ver o final do John. Olha que lindo. A experiência de Johnny, quando você, depois de tanta dificuldade com o seu personagem, você chega nesse momento, ele levanta do outro lado, passa aquele túnel que apareceu, vai pra luz. Isso aí é a primeira vez que eu joguei, eu tava jogando ao vivo em live, eu me emocionei. Caralho, jogo maravilhoso. Curtam aí que vale a pena ver. A leveza, a liberdade dele estar no plano espiritual, no astral, simboliza ele com essa fita enorme voando nesse céu lindo. Journey é uma obra de arte, uma obra-prima, um jogo extremamente simbólico e profundo.